aos presentes aqui, boa noite aos nossos queridos amigos que estão no Instagram. Após 7 meses, com a casa fechada, pelo menos com os trabalhos de quarta-feira, estamos reabrindo. Uma alegria imensa para nós e gratidão total ao nosso Pai que nos proporcionou que estejamos aqui. Um pouco de forma diferenciada, um número reduzido, mas não importa, estamos aqui. E após essa belíssima harmonização do nosso amigo Jim Hara, que deixou o nosso ambiente totalmente harmonizado para que a gente possa receber o nosso palestrante daqui a alguns minutos, eu vou dar apenas alguns avisos. Então, primeira coisa, eu vou pedir a vocês que desliguem os celulares por gentileza, coloquem no Vibra, por gentileza, para que os trabalhos não sejam prejudicados. Vou pedir a vocês também, lembrar a todos que a gente sempre fala, vamos pedir que se inscrevam no canal do YouTube, né? Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, e lá estão todas as nossas lives gravadas, e vocês podem assisti-la novamente quando vocês quiserem. Vamos pedir também que vocês nos sigam nas redes sociais, Instagram e Facebook. Nós precisamos de mais seguidores no Instagram, para que a gente possa aumentar um pouquinho o tempo da nossa live. Então, quem não se inscreveu, entra lá, peça aos amigos para que a gente possa mais números de inscritos no Instagram, assim a gente consegue aumentar um pouquinho mais o tempo, né? Lembrando que no dia 5 de novembro, amanhã, quinta-feira, nós temos a nossa live online, né? Com o palestrante Ronaldo Oliveiros, com o tema O Cristão Espírita Verdadeiro é um Livre Pensador. Então não perca amanhã às 20 horas o nosso querido amigo Ronaldo Oliveiras com a nossa live. Então, palestra presencial, por enquanto, só às quartas-feiras. E agora eu vou deixar vocês, então, com o Jim Hara, que vai fazer a prece de abertura, né, cantando. E logo em seguida, já passo para o palestrante de hoje, que é o nosso amigo Luciano Grisolha. É a primeira vez que ele vem na nossa casa, né? Luciano, seja bem-vindo, né? E que tenhamos uma ótima noite. Muito obrigado a todos. Vou pedir que você ponha isso na sua câmera, por gentileza. Viverás na terra sem tocar chão. Ama, afugentas dores, pensamentos flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Agradecidos a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por estarmos aqui nessa noite e possamos amar em pensamentos, vibrando pelos mais necessitados. O microfone estiver estourando, na hora de você falar, só afastar um pouquinho dele. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor.
livre a ecoar. Boa noite, sejam bem-vindos à retomada dos estudos na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, nesta noite de quarta-feira. Parabéns a cada um de vocês que escolheram estar presentes aqui na noite de hoje, nesta reabertura. Seja bem-vindo a você que nos acompanha pelo Instagram, deixe seus comentários, compartilhe com os seus amigos, compartilhe também com os inimigos, isto é muito importante. Jesus nos orientou que devemos fazer amizade, reconciliar-se com os inimigos enquanto ainda há tempo. Muito bem. Na noite de hoje, a proposta será estudar a parábola do filho pródigo, é mais conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas os estudiosos, quem já estudou esta parábola, quem já leu esta parábola, pode perceber que não é apenas a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos. E a proposta é analisarmos parágrafo a parágrafo desta parábola, extrairmos não só a parte literal, porque nós podemos entender esta parábola na sua literalidade, ou seja, ao pé da letra daquilo que lá está escrito, e podemos retirar o sentido espiritual. E esta é a proposta da noite de hoje, estudarmos a parábola de Jesus extraindo o sentido espiritual. Então, começa assim: um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar porcos, ou alimentar porcos, ou apacentar porcos, conforme as traduções. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores, conforme as traduções, de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai, avistando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele, e correndo, abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa o melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei-me também um novilho cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais
transgredir uma ordem tua, e nunca me desses um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando vem este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-mo-nos e alegrar-mo-nos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Esta é a parábola que se encontra em Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 12. Alguém que está aqui hoje, na internet e também no Instagram, poderá responder: quem já tinha lido esta parábola de Jesus ou conhece, levanta a mão. Então temos aqui uns 70%, uns 30% não conhecia. Na verdade, meus amigos, nós estamos no ano de 2020 começando a compreender as parábolas de Jesus. Lemos aqui a parábola, alguns parágrafos em 4 minutos aproximadamente. E o Dr. Alírio, neste livro Parábolas Terapêuticas, volume 1, o Dr. Alírio é um psicoterapeuta, ele fez um estudo profundo desta parábola. Eu pergunto aos senhores e a vocês que nos assistem pelo Instagram, vocês têm ideia de quantos temas estão contidos nesta parábola? Você tem ideia, André? É mais de 50, é menos de 10? Dê um chute aí, mais ou menos. Quanto? Mais de quanto? De 10? Quem acha que é mais de 10? Mais de 10? Ela acha que é mais de 10. Jim, quantos temas você acha que o Dr. Alírio levantou nesta parábola? Mais de 10. Muito bem. O Dr. Alírio levantou nesta parábola nada mais, nada menos do que 81 temas. Desde a abundância. Tem abundância nessa parábola? Tem amor? Tem compaixão? Tem realização? Tem sofrimento? Tem livre-arbítrio? São 81 temas. Então, vejam, os senhores e as senhoras, nós poderíamos abordar esta parábola durante 81 vezes de quarta-feira. E cada quarta-feira nós abordaríamos um trechinho desta parábola que fala sobre puritanismo, que fala sobre trabalho no bem, que fala sobre motivação. Então veja, nós aqui vamos dar o quê? Entre aspas, um resumo, uma temperada mínima que seja, para que a gente comece a entender um pouco melhor a parábola de Jesus. Então a resposta da questão 627 de O Livro dos Espíritos, os espíritos superiores responderam: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. Jesus falava por parábolas, porque o povo, àquela época, mais de 2000 anos atrás, não estava suficientemente desenvolvido, a inteligência, a moralidade não estava suficientemente desenvolvida como nós temos hoje. Então ele falava por parábolas. E hoje nós estamos dando a nossa interpretação espírita desta parábola. Vejam, os senhores e as senhoras, no ano de 2018, as meninas na Arábia, elas tiveram a oportunidade de dirigir o automóvel, tirar carta. Vejam também o exemplo de 2018, que as meninas em Teherã puderam voltar aos estádios, frequentar o estádio para assistir no telão a partida de futebol da Copa do Mundo. Então, o primeiro erro que nós temos a analisar esta parábola é analisarmos esta parábola com a cultura do século 21. O que é preciso? É preciso, para que possamos analisar bem esta parábola, fazer uma viagem no tempo. Nós temos que voltar e entender como era a cultura do tempo de Jesus. Por isso que os Espíritos disseram que Jesus falava por parábolas de acordo com a época que ele estava. Então, qual era o contexto cultural da Palestina? Nós vimos a dificuldade das mulheres na Arábia, em Teherã, para tirar carteira de motorista, para assistir
uma partida num campo de futebol. Então, se hoje, em 2018, né, 2 anos atrás, nós tínhamos essa dificuldade, imagine como era a cultura há 2020 anos atrás. Uma cultura completamente diferente. Então, a gente precisa voltar no tempo. A sociedade era uma sociedade patriarcal. Quem mandava era o pai, certo? A família vivia na terra. Aldeias pequenas, e a sua identidade era tirada da família. A identidade, o pai é que mandava, aldeias pequenas, a sua identidade era tirada da família. Então Jesus começou a contar essa parábola. Logo no primeiro parágrafo dessa parábola, quem estava ouvindo já ficou chocado, porque a sociedade era patriarcal, a identidade era tirada da terra. Aldeias pequenas. Então Jesus já deu um choque em todos aqueles que estavam ouvindo. Um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E ele repartiu os seus haveres entre ambos. Então o pessoal já ficou chocado, mas as pessoas viviam da terra, a sociedade patriarcal. Chega o filho mais novo, pede para o pai a parte que lhe toca, os bens, já ficaram chocados. Então, qual era o conflito do filho mais novo? O conflito do filho mais novo era que o pai não batia as botas. Porque se o pai não morria, ele não tinha herança. Então, falou, já que meu pai não morre, eu vou pedir para o meu pai: pai, dá a parte dos bens que me toca. Então, veja, conflito é um dos itens, né, de estudo que o Dr. Alínio separou. Era um conflito necessário? Era um conflito desnecessário, mas ele tinha esse conflito. Então o pai não morria. Veja a inteligência de Jesus, né? O pai reclamou. Então a primeira, olha a inteligência de Jesus ao narrar essa parábola. O filho pediu dinheiro ao pai, e o pai repartiu entre ambos iguais. O pai reclamou? Não reclamou. O irmão mais velho reclamou? Não. Então, qual é o primeiro ensinamento desta parábola? O primeiro ensinamento desta parábola, vamos para a questão 843 de O Livro dos Espíritos. O homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos superiores respondem: pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, o livre-arbítrio, o filho pediu, o pai deu. Então, o primeiro ensinamento é o livre-arbítrio. Por que o irmão mais velho não reclamou? Por quê? Se você pegar 1 e dividir em 3, isso não está na parábola, estamos fazendo aqui uma elucubração mental, matemática. Se você pegar 1 e dividir em 3, vai ficar 33% para o pai, por exemplo, 33% para o irmão mais velho e 33% para o irmão mais novo. 33, 33 e 33. O irmão mais novo vai com seus 33%. O pai fica com o irmão mais velho. Restaram quanto? 66%. Então, se o pai morrer, tudo que era do pai fica com o irmão mais velho. O irmão mais velho ficaria com 66%. Então veja que não haveria motivo algum para o irmão mais velho reclamar. Muito bem. Qual a relação desta parábola comigo, uma vez que nunca recebi uma herança e tampouco receberei algo de alguém? Aí você fala, não vou receber herança. Que relação tem essa parábola comigo? Eu não tenho de cair morto. Entre aspas, né? Mas então vamos ver? Vamos ver? Olha, os personagens são o seguinte. O filho pródigo representa as negatividades do ego. O filho mais velho representa as máscaras do ego. Nós vamos ver isso daqui a pouco. A casa do pai é a essência divina em que todos nós somos. O pai, o Deus nosso Criador. Então nós podemos interpretar o pai da parábola como o pai material, mas podemos interpretar como o Criador. A herança, todos os bens que recebemos. Graças a Deus estamos aqui hoje na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas, nesta retomada. Nós ouvimos, nós enxergamos. Ou seja, o nosso corpo é um instrumento do nosso espírito. Então nós temos que fazer valer a pena a nossa reencarnação e procurarmos progredir o máximo possível em todas as oportunidades que nós temos.
E aí o Alírio fala assim, o ego é a energia densa formada da ignorância que envolve a nossa essência divina, doutor Alírio, e a Joana de Andes Espírito fala, é a herança do primarismo animal a ser direcionado. Muito bem. Continuamos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Presta atenção no que está em vermelho. Partiu para um país longínquo. Quem vai para um país longínquo, vai para um país em que a cultura é diferente. Vai para um país onde vai encontrar, obviamente, dificuldades. E viveu, dissipou seus bens dissolutamente, né? Como se encontra lá na parábola, nas baladinhas, nas noitadas de há 2000 anos atrás. Roupas caras, né? Muitas mulheres, vinhos, bebida, etc. Muito bem. O objetivo consciente era o prazer, a não responsabilidade, a violência do abandono ao pai idoso, porque ele abandonou o pai e não falou para onde ele ia, porque isso não está escrito na parábola. Ele pegou a parte dele e foi para um país longínquo. Violência, não responsabilidade, abandono do pai, a exuberância, né, do egotismo e o desprezo pelo irmão mais novo que trabalhava. Tudo isso está envolvido com o filho mais novo, né, no caráter do filho mais novo que foi embora. E aí a questão 775 do Livro dos Espíritos nos dá uma visualização do que estava acontecendo. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. O filho mais novo estava relaxando os laços de família? Sim ou não? Sim. O irmão mais novo trabalhava, não falou para o pai que país que ele ia, pegou o dinheiro e foi embora. Uma violência total. Então ele estava num movimento totalmente egoísta, pensando só em si. Muito bem. Há quem diga que foi uma atitude estoica do filho ao sair de casa. Mas a pergunta é, ele tinha maturidade? Tinha ou não tinha? Não. Mas qual é o primeiro ensinamento de Jesus nesta parábola? O livre-arbítrio. Ele não tinha maturidade, mas ele tem o livre-arbítrio. Não usou corretamente, como nós vimos na parábola, estamos aqui estudando, mas Deus nos criou simples e ignorantes, candidatos à angelitude. Não há ninguém que está nos escutando pelo Instagram, que está aqui presencialmente conosco hoje, que não vai ser um espírito puro. Todas as nossas paixões, todos os nossos vícios, todas as nossas más inclinações, nós vamos superar à medida que vamos reencarnando múltiplas e sucessivas vezes. Ok? Então, à medida que vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos melhor aplicando o nosso livre-arbítrio. Ele não tinha maturidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país e este mandou para os seus campos guardar porcos, ou alimentar porcos, ou apacentar porcos. Presta atenção no que está em vermelho. Esta grande fome, ela pode ser entendida como uma fome material, a fome de pão, porque ele gastou todos os bens dissolutamente, nas noitadas, com as bebidas, com as roupas, e etc, etc. Então ele não tinha mais dinheiro, ele começou a passar fome. Ele achava que na aldeia ele não tinha amigos, mas que indo para esse país longínquo, ele poderia encontrar outros amigos. Ele encontrou amigos nesse país longínquo? Sim ou não? Peraí, 2 de cada vez, senão não... Sim ou não? Não. Ele encontrou pessoas que estavam ao seu redor, que desejavam se locupletar das moedas que ele tinha naquele momento. Acabou o dinheiro, foi todo mundo embora. Então a gente pode entender a fome como uma fome material, mas como uma fome espiritual. Porque nesse país longínquo, a cultura é diferente. Ele se afastou da casa do pai. Lá ele não encontrou carinho. Lá ele não encontrou amor. Lá ele não encontrou tudo que era de bom, que tinha de bom na casa do pai. E foi para os campos guardar porcos. Então a fome, ela é material, e a fome espiritual também. E foi para os campos guardar porcos. Mas Moisés,
Quando o povo judeu estava no Egito, eles se alimentavam de porcos. E os porcos não são como hoje são tratados, em cativeiros, bem cuidados, etc., né, para aqueles que se alimentam de porcos. O porco, ele transmite uma doença chamada cisticerco. E Moisés, percebendo que as pessoas comiam a carne de porco e ficavam doentes, ele proibiu comer a carne de porco. Então, Jesus utilizou-se deste simbolismo, né, porque a grande fome, a fome é um símbolo da fome material e da espiritual. E esse simbolismo de que esse camarada foi alimentar porcos, quer dizer que ele chegou no fundo do poço, ok? Porque os judeus, eles não se alimentavam de porcos. Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Ou seja, os escravos naquela época, porque era uma época de escravidão, eram alimentados, eram seres humanos, viviam em regime de escravidão, mas eram alimentados. E por que Jesus utilizou-se desta frase? Ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Ou seja, os porcos tinham alimentos, mas ele, que era um ser humano, não tinha alimento. Para mostrar realmente que o indivíduo estava no fundo do poço, ele estava em uma situação muito difícil. Então, de baladinha, né, de 2000 anos atrás, para alimentar porcos. A alfarroba é uma espécie de vagem da alfarrobeira, bastante nutritiva para alimentar os porcos. Então, este simbolismo também está contido. Qual o sentido psicológico de não se alimentar? Não é? Dizer realmente que estava no fundo do poço, uma situação muito difícil. Caindo, porém, em si, presta atenção no que está em vermelho. Disse: quantos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros. Caindo, porém, em si, significa se arrependendo. Levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então aí, nós precisamos também compreender os simbolismos. Significa o seguinte... Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando ele fala pequei contra o céu, significa pequei contra a minha própria consciência. Este é uma interpretação espiritual deste simbolismo. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a minha própria consciência. Tá? Então, o céu é o símbolo da consciência. E quando nós pecamos contra a nossa própria consciência, faz-se necessário que nós refaçamos o caminho, que nós nos arrependamos. Não é? Vamos ver a outra questão. Levantando-se, foi para o seu pai. Levantar-me-ei e direi: Pai, pequei contra o céu, que pode ser interpretado na literalidade contra o céu, ou pequei contra a minha própria consciência. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Levantar-me-ei. Então antes ele tinha ideação, agora é realização. Há muitas pessoas que dizem: uma hora dessas eu vou à Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas assistir uma palestra de quarta-feira. Uma hora dessas eu assistirei a live pelo Instagram. Um dia desses eu vou iniciar um curso de mediunidade na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Mas uma hora dessas não existe no relógio. E um dia desses não existe no calendário. A pessoa nunca vê. Então, o objetivo de Jesus é levantar-me-ei, significa dizer o seguinte: caindo, porém, se ele se arrependeu, ele levantou-se, ele teve uma ideação, ele teve uma realização e ele foi procurar o Pai. Então demonstrou o quê? Humildade. Avistando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo abraçou, beijou. Então a compaixão aqui é no sentido de empatia. O pai se colocou no lugar do filho. O pai sabia que ele não tinha maturidade. Ele sabia disso, mas ele viu e teve compaixão, o abraçou, beijou. Então ele tinha um plano meia boca. Por quê? Ele falou: levantar-me-ei e vou até meu pai. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho.
Emprega-me como um dos teus trabalhadores. Ele não sabia como o pai ia recebê-lo. Ele não sabia como os aldeões iriam recebê-lo. Ele não sabia como o irmão iria recebê-lo. Mas quando ele se arrependeu, quando ele se levantou, quando ele foi até o pai, e o pai o abraçou e o beijou, qual aldeão que poderia reclamar da atitude do pai? Então aquele plano que ele tinha, entre aspas, mais ou menos, ou meia boca, começou a funcionar. Então, como entender a compaixão do pai? A compaixão do pai o pai se colocou no lugar do filho, entendeu que o filho não tinha maturidade e que precisava ser recepcionado. E aí, uma imagem do quadro de Rembrandt, do filho pródigo, aqui uma mão mais masculina e a outra mão mais feminina, representando, como nós muito bem entendemos na questão 200 do Livro dos Espíritos, os espíritos têm sexo? Não, os espíritos não têm sexo. Então, o pai, essa representação de Rembrandt do feminino e do masculino muito bem integrada aí no pai. Muito bem. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel e sandálias nos pés. Um anel, porque representava a aliança. Sandálias nos pés, porque os pés são a base do nosso corpo. Trazei-me um novilho cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Ele era uma pessoa viva, mas estava morto psicologicamente. Ok? Muito bem. Então, um outro extrato aí do quadro de Rembrandt. Quem de nós pode ser considerado como filho pródigo? As pessoas que se perdem no sexismo, as pessoas ciumentas, os ávaros, os materialistas, enfim, as que se perdem na drogadição, os corruptos, corruptores, todas essas pessoas podem ser encaixadas no caráter do filho pródigo. Ok? Egocentrismo, etc. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando a casa, ouviu a música e a dança. E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegando teu irmão e teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou. Chamando um dos criados. Prestou atenção no que está em vermelho? Por que ele chegou em casa? Por que ele mesmo não entrou e foi ver o que estava acontecendo? A casa não era dele? Mas ele chamou um dos criados e mandou o criado ver o que estava acontecendo. Então veja o simbolismo que Jesus colocou nesta frase. Que significa dizer que o filho mais velho estava com o pai, mas não estava em sincronismo, não estava em sintonia com o pai. Veja que simbolismo interessante. A festa simbolizava o valor do pai, a segurança do lar, a vitória do bom senso e a realidade distante da ilusão. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo. Presta atenção no que está vendo. Aqui que nós vamos pegar o caráter do filho mais velho. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, e tu mandastes matar para ele um novilho cevado? Então veja, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Então ele vestiu a máscara, do herói, ele que era o Marte, vestiu a máscara do Marte. Nunca me desses um cabrito. Espera um pouquinho aí, espera um pouco. Para tudo. 1 dividido em 3, quanto dá? 33, 33 e 33. Certo ou não? Então, ele havia recebido os seus 33%. Ele que pegasse os cabritinhos dele e matasse lá e comesse com os amigos dele. Agora vem imputar a culpa no pai. Nunca me desses um cabrito. Então ele vestiu a máscara do mártir, a máscara da vítima. Este teu filho já não era mais irmão dele. A máscara do puritanismo. A máscara do puritanismo. Ele projetou o desejo próprio dele no irmão. Porque ele também tinha desejo de sair de casa. Ele também tinha desejo de gastar os seus bens com as meretrizes.
Ele também tinha desejo de ir para as baladinhas, para as festas daquela época, mas ele não tinha coragem. E quando ele viu o irmão retornar, quando ele viu que o pai pôs as sandálias nos pés, vestiu o anel, ele viu a sua imagem como se tivesse refletido num espelho. E quando ele viu a imagem dele, que não era tão boa, refletida no espelho, já não era mais o irmão dele, era o filho do pai. O mesmo aconteceu na passagem da mulher adúltera. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, porque a lei mosaica mandava apedrejar as mulheres. Ela era adúltera, mas o marido também era adúltero. Todos os outros não estavam cumprindo a lei de uma forma ou de outra. Por isso Jesus abaixou-se no chão e começou a escrever. E perguntava: mestre, o que tu dizes? E ele não respondia nada. Mestres, não vai dizer nada? E eles, como não eram curiosos, foram até o chão para ver o que Jesus te estava escrevendo. Adúltero, ladrão, espoliador e etc, etc. E Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Eram todos pecadores, mas viam o pecado da mulher adúltera, viam a mulher adúltera como se fosse um espelho. E como eles eram pecadores, muitos adúlteros também desejavam apedrejá-la. A mesma coisa aconteceu aqui nesta passagem do filho pródigo. O filho pródigo que gastou todos os seus bens era um espelho para o filho mais velho. Então já não era mais irmão, era o filho do pai. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijar-nos e alegrarmos, porque este irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Muito bem. E a parábola acabou, ficou inconclusa, mas nós vamos concluir a parábola nesta noite, com o auxílio do Espírito Joana de Anges. Allan Kardec, também no capítulo 23 do Livro dos Espíritos, também estudou este simbolismo: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, há pessoas que estão na sociedade vivas, mas mortas para a questão espiritual. Não sabem de onde vieram, por que estão aqui, para onde vão, pensam apenas no prazer, no gozo material, e não têm ideia absoluta da espiritualidade. Então são pessoas vivas, mas mortas, tal como nós vemos em Lucas, nessa passagem, e tal como estamos estudando na parábola do filho pródigo. Então vejam, os senhores e as senhoras, todos tinham problema, os dois. O filho mais novo tinha ambição, o filho mais velho também. O filho mais novo tinha depressão, o filho mais velho também. O filho mais novo também tinha ciúmes. Enfim, a gente pode fazer aí vários outros estudos, né? Então eu pus aqui 12 a 12. Mas se o filho mais novo também tinha imaturidade psicológica, o filho mais velho era até pior. Enfim, na verdade, assim, ambos os filhos, tanto o pródigo, o filho mais novo, como o filho mais velho, eram problemáticos ao extremo. Então, o filho mais novo, naquela época, no século I, ele pode ser considerado como os publicanos e pecadores. Os publicanos eram os coletores de impostos. E o filho mais velho pode ser considerado como os fariseus, os escribas e os levitas. O que o filho mais novo fez? Ele fez uma autoanálise, sim ou não? Ele caiu em si. Ele se arrependeu, ele se indignou: já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele teve uma ideação, ele se levantou, ele teve uma idade e realizou. Agora, o filho mais velho não. A indignação do filho mais velho é diferente da indignação do filho mais novo. Ele vestiu as máscaras da martirização: há tantos anos que te sirvo, sem transgredir uma ordem tua. Ele era o mártir. Tu nunca me destes um cabrito. Ele era a vítima. Então ele tirou a máscara do mártir, pôs a máscara da vítima. Este teu filho tirou a máscara da vítima, agora pôs a máscara do puritanismo. Então, numa linguagem psicológica, ele vestiu essas várias máscaras. Então ele realmente tinha um problema grave. O filho mais novo estava morto e reviveu no sentido psicológico. Ele havia se esquecido das coisas de Deus para consigo mesmo. Fazia-se um peso para a sociedade, se locuplutando dos bens materiais, sem nada oferecer de bom. E olha o que a Joana fala: o pai deu-se conta que o outro filho mais velho também estava morto, porque ressumava amargura, encontrava-se perdido, porque não participava da sua e da alegria de todos, que encontraram aquele seu irmão que era morto e reviveu. E aí os espíritos superiores
na resposta da questão 933 do Livro dos Espíritos, respondem: inveja e ciúmes, felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes, com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso. Então a terapia do pai foi a terapia do amor, a terapia do perdão, a terapia da conciliação, da compreensão, não recriminou a volta do filho. Olha aqui, que beleza. O Emmanuel, neste livro Fonte Viva, ele fala: Maria de Magdala também caiu em si, porque Maria de Magdala era uma muito perturbada espiritualmente e caiu em si quando conheceu Jesus. Além do mais, quando Jesus ressuscitou, entre aspas, né, ninguém nunca ressuscitou e nunca vai ressuscitar. Jesus voltou e materializou o seu perispírito. Está muito bem explicado isso no livro A Gênesis, mas esse é um assunto para uma outra palestra, um outro tema. Ele se apresentou a Maria de Madalena. Então Maria de Madalena é a maior conversão do Evangelho, caiu em si. Outro que caiu em si, quem foi? Pedro, porque Pedro era um amigo excelente de Jesus e negou-o 3 vezes antes que o galo cantou, também caiu em si. Outro que caiu em si era Judas. Judas, ele era uma pessoa tão inteligente que ele foi designado como tesoureiro do grupo, mas ele queria que Jesus se rebelasse e que os judeus pudessem expulsar os romanos. Então ele achou que levando os romanos e os sacerdotes daquela época a prenderem Jesus, Jesus iria se revoltar, ia fazer uma reviravolta, e no fim não aconteceu nada disso, não é? Então traiu Jesus por 30 moedas de... Às vezes as pessoas falam ouro, mas são pratas, né? 30 moedas de prata. Então veja, essa informação que está aqui, eu ouvi numa palestra do Divaldo Franco, que o fato de Judas ter traído Jesus por 30 moedas de prata e finalmente ter se suicidado naquela reencarnação, naquele momento, ele realmente fechou a vida dele um complexo de culpa bastante perturbador, porque traiu Jesus e ainda se matou. Então ele necessitou reencarnar 12 vezes com hanseníase, ou seja, com a lepra, para limpar a sua consciência. Quando Jesus fala na parábola: Pai, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, o simbolismo é: Pai, pequei contra a minha própria consciência. Foi o que aconteceu com Judas. Ele pecou contra a própria consciência. O complexo de culpa era tão grande que ele carregou a hanseníase por 12 reencarnações. E finalmente ele reencarnou como Joana d'Arc e foi queimada, foi traída, libertou a França do jugo inglês, foi traída e foi queimada viva. Também o caindo em si de Paulo, que todos vocês já conhecem a história. Portanto, qual o tema que está intrínseco no abraço do Pai? Quando nós vemos essas figuras, o Hitler, que propagou a Segunda Guerra Mundial com mais de 60 milhões de mortes, Nero, que tocou fogo em Roma, que iniciou a perseguição dos cristãos, e Stalin, que também era um totalitarista, matando milhões de pessoas. O tema que está intrínseco nesta parábola, no abraço do Pai, nada mais é, nada menos é que a reencarnação. Ou seja, todos aqueles que se desviaram do caminho correto, se desviaram da lei de Deus, que foram para um país longínquo, que dissiparam todos os seus bens dissolutamente, mas os bens não são apenas os materiais, são a nossa inteligência. A pessoa pode ter muita inteligência e usar a sua inteligência para o mal, vivendo dissolutamente e usando a sua inteligência para o mal. Então, para fomentar a guerra, para fomentar os crimes, os assassinatos. Ou seja, por mais descaminhado que seja o espírito nas suas vidas, ele vai ter sempre a oportunidade de reencarnar. Num universo, até o momento, descoberto pelas fotografias do telescópio Hubble, 2 trilhões de galáxias. Na nossa galáxia existem 17 bilhões de planetas semelhantes ao planeta Terra, de acordo com os cientistas da Harvard. Há entre 200 e 400 bilhões de estrelas só na nossa Via Láctea. Com certeza há planetas superiores e planetas inferiores, aonde aqueles que não são mansos, não são pacíficos, não herdarão a terra. Ou seja, nesse simbolismo de Jesus, os mansos e pacíficos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Se não for manso, se não for pacífico, se não quiser se modificar, se não quiser se regenerar,
reencarnará, com certeza, num planeta inferior ao planeta Terra. No livro do Céu e Inferno, nós temos, no item 8, arrependimento, expiação e reparação. É isso que Deus pede de nós, que nós nos arrependamos dos nossos atos, que nós expiemos os nossos atos e que nós reparemos os nossos atos. Emmanuel diz, lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, seu pródigo, seu egoísta, mas atrevemos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. E a Joana de Ângeles conclui esta parábola. O pai levou o filho mais velho para dentro da casa para que ocorresse a reconciliação. E ela termina assim, aqueles filhos, ela conclui a parábola, aqueles filhos seriam pais um dia, e era necessário que compreendesses desde cedo que o afeto não tem limite, seja qual for a circunstância, que se apresente quando exige, toda vez que se impõe, torna-se capricho emocional ao invés de alimento da vida. Então o pai sabia que eles seriam filhos, levou-os para dentro da casa, fez com que se abraçassem e se reconciliassem. Afinal, você que está no Instagram, está perguntando, qual filho que eu me encaixo? Se é o filho mais velho, se é o filho mais novo, pródigo, qual filho eu sou? Essa pergunta cada um de nós tem que fazer a nós próprios. Questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então tem horas que na nossa vida nós somos aquela pessoa mais invejosa, aquela pessoa mais egoísta, às vezes o filho pródigo, às vezes o filho mais velho, vestimos as máscaras e etc, etc. Você que nos acompanha pela Instagram, curta, faça seu comentário, compartilhe com seus amigos, informe da retomada das palestras aqui na Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Venha participar conosco. Parabéns a você que nos escuta nesta noite. Mas, para ajudar um pouco acerca de entendermos se somos o filho mais velho, se somos o filho mais novo, nestes 5 minutinhos finais, vou deixar aqui algumas perguntas. Aí vocês usam os 10 dedos da mão e os 2 dedões do pé, que são 12 perguntas. Se ficarmos mais com a alternativa A, muito bem. Se ficarem mais com a alternativa B, é pior. Então, vamos contando rapidinho na conclusão desta palestra. Neste livro do Richard Simonetti, ele faz as perguntas. O irmão ganha um presente de nossos pais. Festejamos com ele ou ficamos possessos? Exige algo semelhante. Vai contando. Vai usando o primeiro dedo da mão. A ou B? Nossos pais preocupam-se com o filho, vivem aprontando, não medem esforço e dedicação para colocá-lo no bom caminho. Damos a maior força, precisa de ajuda? Ou vociferamos, injustiça, logo esse pilantra é o preferido? Vai contando, A ou B? Nosso irmão vai muito bem na escola, tem ótimas notas. Vemos nele o exemplo a imitar? Ou torcemos o nariz, é um idiota, vive debruçado em livros, sem tempo para viver? A amiga compra um belo vestido. Elogiamos sinceramente seu bom gosto? Ou logo desvalorizamos? Não combina com você, já notou um defeitinho nas costas? E os homens quando se vestem igual? Os homens quando se vestem igual, tira fotografia, põe no Instagram, põe no Facebook. E o nosso cego do meio, que sou eu, vai aprender um dia que o cinto tem que ser igual ao sapato. A cor do cinto tem que ser igual ao sapato. Ela se casa com um jovem, rico, bonito e charmoso. Regozijamo-nos ou ficamos incomodados? Não sei o que viu nela. Alguém transmitiu esse meme por Zap? Eu levo essa palestra, né? Eu comento muito a palestra do filho pródigo. E eu caí nessa armadilha. E eu tenho um grupo de primos, de familiares, e eu recebi o meme e retransmiti. Aí caiu na internet e já era, né? Depois que eu retransmiti, eu falei, putz, errei. A expressão de quem nunca mais verá um boleto na vida. Olha a minha inveja, né? Olha... Pagando luz, pagando água, pagando IPTU, pagando IPVA, pagando imposto de renda, essa não vai pagar mais nada. Mas caí nessa armadilha, né? Olha o filho mais velho dentro de mim. Nasce o primeiro filho do casal. Ficamos jubilosos ou questionamos o Criador? Por que tudo para ela e nada para mim?
Vai contando. O casamento conturba-se, vem a separação. Solidarizamos-nos, sofremos com o nosso amigo? Ou dizemos, experimentamos uma ponta de satisfação, era muita areia para o seu caminhão. O amigo vai em viagem de férias à Europa e à Disney. Vibramos com ele, é uma excursão maravilhosa? Ou ficamos incomodados, pobre metido a besta? Nem é tão pobre, porque o dólar a 5,60, pelo amor de Deus. A 6,60 o euro, a 5,60, realmente. Amigo constrói uma bela residência. Elogiamos seu bom gosto? Fofocamos, de onde tirou o dinheiro? Sei não. O camarada te convida para ir naquele churrasco, naquela festa, um monte de comida, aí você sai. Não, esse cara está na Lava Jato, esse cara não... Ele não pode ter trabalhado também? Olha a inveja, né? O ciúmes. O colega de serviço faz amizade com o chefe. Nós conhecemos o seu bom gosto ou destilamos veneno? Puxa saco. Mas, pô, ele não foi promovido porque ele tinha competência. Por que você está chamando de puxa saco? Né? Então as pessoas também têm competência. E também são promovidas. Ele é prestativo e disciplinado. Admiramos a sua dedicação, menosprezamos seu esforço. Quer aparecer. O colega de serviço recebe uma promoção. Vamos cumprimentá-lo, mereceu ou ficamos indignados? Panela de sem vergonha, fui passado para trás. Então aqui, a gente precisa se sentir alegre pelos nossos atos, mas se sentir alegre pela alegria dos outros também. Não é? Os outros estão alegres, que possamos ficar alegres. Foi promovido, ganhou um aumento, que bom, parabéns, ótimo. E aí voltamos para a questão 919, né? Conhece-te a ti mesmo. Olha, nós passamos hoje pelo livro O Pão Nosso, Fonte Viva, esse aqui do Richard Simonetti sobre a felicidade, Em Busca da Verdade. São 100 páginas do Espírito Joana de Angelis falando sobre essa palestra, um pouquinho do Céu e Inferno, um pouquinho do Livro dos Espíritos, muito baseado também no livro do Dr. Alírio sobre essa parábola, parábolas terapêuticas. Temos aí o Divaldo que fala dessa palestra, o Haroldo também que fala dessa palestra. E se vocês puderem também se inscrever no meu canal, Espiritismo Hoje e Amanhã. Eu não tenho muita frequência, não tenho tido muito tempo para gravar vídeos, mas sempre tem muitos vídeos lá, interessantes, sempre vídeos espíritas. Perguntas: concorda ou sem corda? Entenderam ou não entenderam? Fez sentido essa dissecação, essa exumação, entre aspas, né? Porque a parábola nunca está morta, né? Mas vamos dizer que a gente pegou pedacinho por pedacinho, foi analisando, fez sentido, ficou mais clara. Não é? Então, é como o doutor Alírio falou, a gente está começando a entender as parábolas de Jesus de pouquinho em pouquinho. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos oriente, né? Continue através dos seus bons amigos espirituais, continue nos envolvendo na sua paz, para que a gente possa realmente sermos pessoas misericordiosas, pessoas bondosas, né? E realmente compreendermos que somos necessitados de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, para que tenhais descanso para a vossa alma. Somos os irmãos menores de Jesus. Somos ainda os irmãos ignorantes. Somos ainda os irmãos envolvidos nos erros desta vida e de vidas anteriores. Vamos até Jesus, não aceitarmos Jesus pelo simples fato de ele existir, mas aceitarmos Jesus como nosso mestre, como nosso modelo e como nosso guia. Nos arrependamos dos nossos erros. Jesus enviará os seus mensageiros bondosos, os bons amigos espirituais, para nos ajudar, para nos aliviar, porque ninguém consegue ser aliviado se estiver em aflição. Essa nossa aflição vai diminuir. Tomaremos o jugo de Jesus, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Nos reconheçamos como verdadeiros aprendizes de Jesus, e aí sim nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Que Deus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite na noite de hoje.
teu Cristo tem. Bendita sois vós entre nós, nesse mundo de ilusão. Une os povos da terra, decreta todos irmãos. Mãe de imensa bondade, me envolve em seu abraço de luz. Faz de mim o seu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta, liberta de toda dor, me transforma em um ser de luz. Quero viver no teu amor. Liberta-me, liberta, liberta a minha fé. Sou o seu filho implorando. Maria de Nazaré. Os bons espíritos estejam conosco nesse momento, trazendo alívio, trazendo paz. Mãe de imensa bondade, me envolve em seu abraço de luz. Faz de mim o seu filho, como se fosse eu na cruz. Liberta-me, liberta, liberta de toda dor, me transforma em um ser de luz. Quero viver no teu amor. Liberta-me, liberta, liberta